Estamos em Paraty com a Escola de Biologia Quântica 2025. A gente reuniu aqui uma gente muito interessante, estudantes focados em aprender sobre os fenômenos da física quântica dentro de organismos vivos na biologia, professores e palestrantes com renome nacional e internacional, e também agora com vocês aqui trazendo o Jorge Mol Neto, carinhosamente conhecido como Gito, e que é o fundador da iniciativa Ciência Pioneira, e também com Sérgio Ferreira, que é o nosso diretor científico e uma pessoa também, ambos muito inspiradores, né? Há cerca de 4 anos, nós estávamos juntos num evento online sobre biologia quântica, e foi um dos primeiros eventos que eu participei de biologia quântica, e foi uma oportunidade muito boa, e que tínhamos muitos pesquisadores brasileiros. E desse evento online, ao longo dos últimos 4 anos, nós fizemos muita coisa, evoluímos muito, vários workshops, várias iniciativas online. Então, eu queria começar aqui perguntando para vocês, né, como que vocês se sentem vendo essa evolução que a gente teve da biologia quântica dentro da ciência pioneira? Bom, talvez eu possa começar, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Eu acho que um dos objetivos da ciência pioneira, talvez o seu mais central objetivo, é estimular o desenvolvimento da ciência de fronteira no nosso país. E pensando em que áreas a gente poderia atuar, uma das áreas que nos chamou a atenção como uma área estratégica é justamente essa que você mencionou, a interface entre a mecânica quântica, a física quântica e a biologia. E essa é uma área em que no mundo inteiro tem havido um crescimento nos últimos anos. É uma área ainda incipiente, ainda pequena, mas que vem crescendo no mundo inteiro. E nós acreditamos que pelo seu valor, do ponto de vista científico, e pelo fato de ser uma área ainda nascente, seria uma ocasião muito boa, propícia para o Brasil entrar e pegar essa onda e poder liderar essa onda de crescimento nessa área científica mundo afora. E isso vem sendo uma coisa que a gente vem fazendo com o teu apoio e de outros membros da nossa equipe, né, com a tua liderança, fazendo vários eventos tentando estimular o crescimento de uma comunidade. É uma comunidade que ainda precisa ser desenvolvida aqui no Brasil, e a gente vem fazendo isso com muito interesse. E essa escola aqui é, de certa forma, a culminância desse esforço desses últimos anos, em que a gente conseguiu já reunir, a partir de um grande conjunto de estudantes e pós-docs interessados, 40 que foram selecionados para participar aqui conosco essa semana. Perfeito. Gito, o Jorge Mol Neto, o nosso querido Gito, você é um dos caras que eu admiro muito, porque além de ser um sonhador, é um realizador, né? E eu queria que até de um ponto mais inspiracional, qual a tua expectativa para a biologia quântica no Brasil, no mundo, para os próximos anos? Então, como o Sérgio falou agora há pouco, né, quando a gente começou a pensar inicialmente sobre biologia quântica, né, eh, um dos princípios, né, do nosso interesse na biologia quântica foi o reconhecimento de que a computação quântica é algo que já se falava muito há 20, 30 anos. É claro que 30 anos atrás muitos não acreditavam que fosse possível, né, construir computadores quânticos, era uma questão, mas a ideia, o conceito de computação quântica era um conceito muito interessante, né, que, se possível, poderia trazer eventos transformacionais. Então, a biologia quântica foi, na época, não sei se estava correto ou não, mas naquela época o pensamento foi mais ou menos por aí. Quais são as áreas, especialmente as áreas interdisciplinares, que estão ainda meio na penumbra, que são, às vezes, muitos acreditam que não sejam nem áreas reais, que não possam ser desenvolvidas, mas que poderiam oferecer oportunidades únicas para os nossos pesquisadores jovens, especialmente para o Brasil, para poder subir nesse bonde o mais cedo possível e começar a desenvolver. Então, essa foi uma das ideias por trás. Ótimo, ótimo. Eu acho que, pegando um pouco do gancho do que vocês dois falaram, como que você vê o papel do Brasil nesse cenário global da biologia quântica, né? Eu acho que os dois tocaram muito nesse assunto de, olha, tem um bonde passando, uma onda começando a formar, e a gente quer surfar essa onda antes que a onda passe e ninguém consiga mais surfar. Mas como vocês vislumbram, obviamente, o papel hoje, né, é muito mais potencial, mas esse papel nos próximos anos também, né? Que papel podemos desempenhar?
Eu acho assim que uma coisa que certamente para mim eu acho que é importante é reconhecer o talento e a criatividade do pesquisador brasileiro, desde os estudantes até os pesquisadores mais consolidados. Existe muito talento, existe muita criatividade na nossa ciência. No entanto, em algumas áreas, e o exemplo da biologia quântica é um exemplo claro disso, existe dificuldade de obter financiamento para isso, existe dificuldade de obter apoio para realizar atividades nessa área, justamente por ser uma área nova e de mais risco, né? Então, é frequente que as agências de fomento tenham um pouco de aversão ao risco e evitem apoiar projetos, ou às vezes não evitam intencionalmente, mas até não intencionalmente acabam apoiando projetos que têm um retorno mais fácil de prever. E esse é um papel importante que a filantropia na ciência tem, de modo geral, isso é uma coisa que a gente tem conversado muito, e essa é uma visão que eu acho que, pelo menos eu tenho a esperança de que essa nossa ação no fomento à biologia quântica no Brasil possa ser realmente uma coisa que crie uma semente que vai realmente germinar e vai dar frutos muito interessantes. Eu acredito muito no potencial do Brasil nessa área. Acho que nós temos grupos muito bons de biologia em todas as áreas, das moléculas aos seres vivos, e temos grupos muito bons de física. A física é uma área muito forte também no nosso país. Então, eu acho que esse casamento, essa conversa entre essas duas áreas, que às vezes conversam um pouco, é importante a gente estimular, e eu acho que tem um futuro promissor por aí. Se vai ser isso mesmo, não podemos garantir. Pode ser que a expectativa não se concretize, mas eu acho que, como a gente às vezes costuma conversar, né, Gito? Qual o risco de não apoiar uma determinada atividade, né? Quer dizer, qual é o risco de você não permitir que uma coisa possa acontecer, né? Complementando também isso aí, como o Sérgio bem colocou, né? O risco de não se investir, não promover áreas de fronteira é muito grande, né? Como a gente tem falado, a questão do risco dos financiamentos públicos, né? Que tendem a ser mais conservadores para evitar que o dinheiro do pagador de impostos seja usado de uma forma não muito eficiente. Na verdade, assim, já não sou eu que estou dizendo, mas já há artigos falando sobre isso nos Estados Unidos, de que não arriscar está sendo muito custoso. Então, você não reservar uma parcela significativa dos recursos para investir em áreas de fronteira de risco é muito mais custoso, porque os retornos da pesquisa e de inovação são decrescentes, estão decrescendo, né? Tem vários estudos sobre isso agora. Então, na verdade, seria o melhor uso do capital do pagador de impostos investir em áreas de fronteira, sim, porque é ali que estão as potenciais maiores descobertas que, em seguida, como aconteceu, por exemplo, com a mecânica quântica, podem ser transformadas em tecnologias e apropriadas pelos seus criadores, pelo país, e isso traz recursos, isso traz desenvolvimento. Eu acho que uma analogia, assim, que para mim, quando eu quero explicar por que isso, em maneira mais, assim, em termos de conceitos da vida real, é o equivalente a você investir na caderneta de poupança versus você investir numa empresa, numa startup que está começando, né? Pode ser que aquela startup não dê em nada, mas em compensação, se você investe naquela startup e ela dispara, né, e cresce e faz uma inovação realmente importante, você vai ter um retorno muito melhor do que aquele pequeno retorno incrementalzinho ali, mês a mês, que o investimento conservador te daria. Com certeza. Assim, temos que montar um portfólio de investimento em ciência, né? Que tem o investimento conservador, mas tem que ter ali uma carteira. Uma carteira de investimento em ciência. Eu gostei muito desse conceito. Eu, pegando um pouco do que o Gito falou, né? Tem aquela velha máxima, né? Se você acha que investir em educação é caro, é porque você não sabe o preço da ignorância. Ou da saúde também. Exatamente. Então, tem-se que investir sim em ciência, e principalmente essa ciência de risco, porque, como o Gito colocou muito bem, se você não investir, é pior. Outros investirão e esse capital vai ficar direcionado para esse público, né? Nesse sentido, o que é que, como instituição ciência pioneira, nós podemos fazer pela biologia quântica a nível nacional e, obviamente, a nível internacional também? Então, eu gosto de usar uma comparação assim, para dar uma ideia de volume de investimento versus qualidade de investimento, né? Então, assim, obviamente, nós estamos trazendo, através da filantropia, uma quantidade de investimento bem interessante para essas áreas de fronteira, mas se você olhar a nível
nacional, mundial, é muito pequeno. Então, você pode falar, isso é uma gota no oceano. Não vai fazer nenhuma diferença, não vai fazer nem cosquinha no sistema. E o que eu gosto de usar é falar assim, a gente tem que ser uma gota de azul de metileno numa piscina. Entendeu? Tem que ser uma gota diferente que promova uma mudança, né? Uma mudança de atitude, uma mudança de perfil, se for portfólio, exatamente isso. A gente tem que ajudar para que o sistema inteiro, o ecossistema inteiro de pesquisa, olhe para essa questão da pesquisa mais inovadora, mais arriscada, e a gente tem que promover, a gente tem que resgatar no cientista, a meu ver, mais audácia, né? O apetite para o risco. Por quê? Inclusive, o insucesso de um projeto científico não é um insucesso, ele é aprendizado. Isso a gente vê em todos os inventores, etc., que trouxeram conceitos novos. Quando dá errado, né, Thomas Edison costuma se dizer, ele tentou 9.999 vezes até acertar uma. Então, eu acho que a gente tem que ter esse espírito mais audacioso e, obviamente, o sistema todo a gente tem que ajudar o sistema a se renovar e se modificar para que os critérios de avaliação não sejam unicamente baseados em pesquisa incremental ou aquilo que está todo mundo acostumado a ver, ou aquele consenso, né? A gente tem que tentar trabalhar para quebrar o consenso, na minha opinião. Não, é super interessante, né? Que você vê o que é um time bem alinhado, que a Clarice trouxe essa fala com muita propriedade, semelhante ao que vocês estão trazendo também, né? Essa questão desse papel de temos que ser mais disruptivos e não podemos deixar que a ciência vire mais uma burocracia, né? Então, assim, qual o carimbo que eu tenho que ter? Tenho que publicar 10 papers para ser promovido? Tá bom, vou publicar 10 papers e publica qualquer coisa, né? Nesse sentido, a ciência ali de fronteira, Maverick, né? Tem muito de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, até como eu gosto de dizer, de adisciplinaridade. Assim, ó, joga fora, apaga todas essas linhas aí. E, nesse sentido, os cientistas precisam trabalhar muito em rede, né? É difícil ter um Leonardo da Vinci, mas é possível termos uma rede davinciana de cientistas, digamos assim. E como vocês acreditam que os cientistas podem e devem trabalhar em rede, como a ciência pioneira pode fomentar isso? Eu acho que você toca num ponto muito interessante, Marcelo, porque, de fato, essa analogia que você falou de uma rede davinciana é fantástica, né? Em que você consiga reunir sábios, especialistas em diferentes áreas. O difícil é a conversa entre eles. Essa é uma dificuldade que eu acho que todos nós, cientistas, experimentamos quando a gente começa se você é um biólogo e vai num congresso ou numa reunião de físicos, ou vice-versa, se você é um físico ou um químico e vai numa reunião de biólogos, você vê que a linguagem, às vezes, ela é uma barreira. Os conceitos são diferentes, as pessoas não têm os conceitos, a maneira de ver o mundo é um pouco distinta entre as áreas da ciência. E esse é um desafio. Então, a gente fala muito em multidisciplinaridade, em transdisciplinaridade, como você disse, mas eu vejo que, frequentemente, o problema não é conseguir que as pessoas estejam na mesma sala, é que falem a mesma língua, uma língua que o outro entende. E esse é um papel, eu acho que a filantropia, novamente, pode assumir bem. Esse papel de tentar viabilizar e potencializar a conversa entre pesquisadores de áreas diferentes. Então, voltando um pouquinho até na tua pergunta anterior, especificamente em relação à biologia quântica, o que a gente pode continuar fazendo, ou o que a gente pode pensar para o futuro como ações da ciência pioneira, né? Você tinha tocado um pouco nessa questão. Eu acho que certamente essa questão de promover encontros entre físicos, químicos, biólogos, pessoas que trabalham com computação aplicada à química, à física, à biologia, enfim, métodos computacionais, né? Promover isso, como nós estamos fazendo aqui, é importante. Mas eu acho que estimular o crescimento dessa comunidade no nosso país é um papel que a filantropia nós aqui na Ciência Pioneira temos tentado fazer. Mas eu espero que em breve a gente chegue a um ponto em que a gente consiga também já começar a identificar propostas experimentais mesmo, de projetos mesmo, que estão no grau de maturidade já suficiente para serem apoiados. Por enquanto, talvez a gente ainda não esteja exatamente lá ainda, mas eu acho que essas propostas vão começar a amadurecer nesse futuro próximo, e eu acho que talvez esse seja um next step, um próximo passo lógico para a gente seguir apoiando.
Exato. Se eu puder só complementar, o que você já colocou muito bem. Então, um dos desafios vai ser a gente, ao longo dos próximos anos, poucos anos, né, desenvolver mecanismos de incentivo muito focados para tentar, digamos, serem facilitadores dessas interações e tem um incentivo, né? Um incentivo para essa interação entre físicos, matemáticos, cientistas computacionais, biólogos, biomedicina, para que isso ocorra, porque a mágica ocorra, né? É a filosofia de como fazer, o entusiasmo, as pessoas têm que ter, elas têm que recuperar, não recuperar, têm que expressar o seu fascínio pelas áreas de fronteira, né? E a gente tem que saber identificar e estimular isso sobre a forma de mecanismos que a gente... Uma das coisas que está fazendo isso são esses encontros, né? Facilitando essa conversa, mas há outras formas de mecanismos que vão ser desenvolvidos também. Perfeitamente. Claramente essas coisas são muito complementares, né? E é muito legal essa visão estratégica que vocês trazem, que muitas vezes o cientista que está ali dentro da academia, ou mesmo o estudante, ele tem uma visão, digamos assim, mais curta, né, do que está acontecendo, talvez mais tática e menos estratégica. Então está sendo muito interessante ouvi-los conversando desse ponto de vista estratégico. A primeira vez que eu escutei a expressão venture philanthropy, né, filantropia de risco, foi conversando com vocês e eu, nossa, isso aqui é genial, como é que isso aqui não é um padrão e tal? Porque é o seguinte, olha, é filantropia, mas se der certo, gera tanto valor que tem um upside para ser capturado, não só por quem fez a filantropia, mas pelo país inteiro, pelos cientistas, pela sociedade. Então, isso tudo é bem interessante de escutá-los falando por esse outro caminho, né? Por esse outro lado, que quando a gente conversa mais com o cientista que está ali batalhando no dia a dia, acaba sendo muito ouvindo, precisa de financiamento, precisa de recurso, precisa de evento. Então, é legal você escutar esse lado estratégico que vocês trazem. Eu acho que esse é um ponto, exatamente, Marcelo. Frequentemente, nós como cientistas mesmo, porque nós somos cientistas, além desse chapéu de atuar aqui nessa iniciativa, nós estamos acostumados aqui no nosso país a pensar em horizontes curtos. Os nossos projetos de pesquisa raramente têm mais do que 2 ou 3 anos de pesquisa. São poucos os mecanismos de fomento que existem de mais horizontes. Então, isso é verdade. O cientista acaba, às vezes, limitando o escopo da sua pesquisa a algo mais simples. As teses precisam ser rápidas. Uma tese de doutorado precisa ter 4 anos. Por quê? Não sei por quê, mas há uma definição de que a tese de doutorado deve durar 4 anos no nosso país. Isso, às vezes, impede que um aluno encare um projeto mais arriscado, mais ambicioso, que vai demorar mais tempo. E o mesmo para os projetos. Assim, então, esse papel de agências ou de iniciativas como a nossa, de tentar abrir um caminho no qual o cientista possa ter um horizonte um pouquinho mais largo, é também importante. Não, ótimo, ótimo. Muito, muito interessante escutar isso. E também no seguinte aspecto, né? Eu acho que vocês, como liderança, vocês conseguiram fazer um trabalho muito bom, muito relevante, que todo mundo que faz parte da iniciativa Ciência Pioneira fala assim, a nossa iniciativa, então se sente fazendo muito parte disso, né? E eu queria escutar um pouco de vocês, mais do sentimento mesmo, assim, como que vocês se sentem tendo criado essa iniciativa e vendo esses frutos que já estão começando a ser colhidos, né? Então, houve ao longo dos últimos anos, plantaram-se muitas sementes e essas sementes estão começando a dar frutos agora. E como que vocês se sentem vendo esse florescimento, começando a ver os retornos, né, do que vocês iniciaram como líderes dessa iniciativa? Então, excelente pergunta, né, Marcelo? Então, para a gente está muito claro nesse encontro aqui de constatar que o entusiasmo, né? Como muitos já estão enxergando isso como uma área potencialmente promissora, né? E esse desprendimento de conversar de forma interdisciplinar, né? Ou transdisciplinar, ou adisciplinar, como você falou, né? Então, os frutos, acho que primeiro são cognitivos. Acho que as maiores amarras estão nas mentes, né? Esse desprendimento de pensar nas possibilidades, né? De não trabalhar na base do medo,
Vamos trabalhar na base da prevenção. Eu acho que a sociedade inteira hoje está muito preocupada, né, em prevenir desastres. Prevenir é importante, é super importante. Mas se tudo for prevenir problemas e não buscar realmente soluções, né, a gente vai enfrentar problemas maiores. Então, eu acho que a iniciativa Ciência Pioneira tem um pouco dessa filosofia, né? Vamos pensar nas possibilidades, né? Eu gosto muito da analogia com a ficção científica. A ficção científica é um guia melhor para o futuro do que a ciência mainstream convencional. Ela acerta mais, né? Então, realmente você ter a oportunidade de pensar em possibilidades e ter mecanismos que, ainda que sejam insuficientes e pequenos, façam diferença para alguns indivíduos trilharem esse caminho, eu acho que faz muita diferença. Lembrando que a transformação ocorre, por mais que a gente fale em trabalho em rede, que é super importante para a combinação de expertise, mas as maiores transformações ocorrem com poucos indivíduos na sua área. As descobertas são feitas, né, vamos dizer, são 2, 3 ou 4 indivíduos que estão trazendo uma visão e trabalhando juntos e tal. Você pode ter vários grupos desses, várias redes, vários hubs, né, de poucos indivíduos fazendo transformações. Então, eu acredito muito na força criativa de indivíduos trabalhando em grupos, mas não necessariamente precisam ser grupos gigantes, grupos grandes. E de certa forma, isso se aplica, isso que o Gito está falando sobre os grupos e os indivíduos trabalhando juntos, se aplica até à própria forma como a ciência pioneira opera. Nós temos uma forma de operação interna, de discussão, de tocar as coisas adiante, que é a mais informal compatível com a eficiência, digamos assim. Quer dizer, é claro que não pode ser 100% informal, porque aí não vai funcionar. Mas a gente trabalha da forma mais ágil, mais informal possível. E eu acho que todo mundo no time está muito comprometido com essa ideia. Eu diria, é um time pequeno, mas a minha impressão é de que todos estão vestindo a camisa realmente do desenvolvimento da ciência brasileira, da necessidade de projetar uma ciência que olhe para o futuro, que olhe para descobertas disruptivas, inovadoras realmente. Não a inovação no sentido da aplicação imediata, da inovação no sentido da ciência inovadora. E eu acho que está todo mundo muito nesse time da ciência de ponta no Brasil. Falando como membro do time, agora dando meu depoimento para vocês, eu sinto a mesma coisa. E a forma de trabalhar que a gente tem realmente é extremamente produtiva e extremamente prazerosa, né? Então, acho que estamos todos alinhados pelo mesmo porquê. Então, o como e o que acabam sendo consequência, já que estamos todos juntos no mesmo porquê, né? Então, eu gostei muito desses pontos todos que vocês trouxeram. E a gente está aqui se aproximando, caminhando para o final da nossa conversa. E quais conselhos que vocês deixariam para os cientistas, para os estudantes, para nesse momento da história da humanidade que nós vivemos e desse vislumbre do futuro próximo, né? Onde a gente tem aí a ascensão de inteligência artificial, computação quântica, biologia quântica, tanta coisa mudando tão rápido. E que conselho vocês dariam? Se eu fosse falar alguma coisa, abrace o futuro, né? Teremos problemas no futuro? Com certeza teremos problemas, isso é inevitável. Mas vamos abraçar a ideia do futuro e trabalhar nela. O futuro é construído pelas nossas mentes. Claro, pode cair um meteoro e eliminar a vida no planeta. Pode acontecer, né? Mas até isso pode ser prevenido se a gente realmente abraçar a ciência criativa, o desenvolvimento e evoluirmos, né? Então, voltando um pouquinho para a iniciativa em si, Ciência Pioneira, muito mais do que a iniciativa em si, eu vejo isso como um movimento. Eu acho que isso tem que ser pensado como um movimento cultural. Eu acho que as pessoas sentirem que pertencem ao movimento, uma forma de pensamento, uma forma de evoluir socialmente, intelectualmente, né, em termos de valores, os valores que a gente adota para a nossa sociedade, né, eu acho que o humano é uma espécie maravilhosa e complicada ao mesmo tempo, e a gente tem que valorizar os aspectos que a gente tem, que são mágicos, podem transformar para bem a nossa realidade.
Já que o Jorge já falou do que nós devemos fazer, né, abraçar o futuro, como ele disse, talvez falar um pouquinho sobre o que nós devemos não fazer. E eu volto um pouco a uma coisa que você falou que eu achei interessante, Marcelo, a questão da burocratização da ciência. Então, a ciência não é uma atividade burocrática. Não pode ser. E, às vezes, no nosso dia a dia, existe uma certa tendência a que a coisa se torne meio que burocrática. Há demandas, como você disse, eu tenho que publicar artigos, eu tenho que defender uma tese, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Enfim, tem que fazer um relatório, escrever um projeto que vai me dar um horizonte de 2 anos. Então, a coisa vai ficando meio automatizada, meio burocrática. Esse talvez seja um inimigo que a gente precisa combater, né? Porque isso restringe a capacidade criativa. Se você tem que, para tudo, prestar contas ali num horizonte curto, planejar para um horizonte curto, como é que você vai se permitir voar, né? Então, não entrar nessa rota burocrática, digamos, da ciência, eu acho que é algo para fazer também. Perfeito. Evitar. Perfeito. Esse papo aqui que a gente está tendo, né, me trouxe à mente uma frase que, se eu não me engano, é do Oscar Wilde, que ele diz o seguinte: uma pessoa sensata, quando a sua opinião está contrária à opinião do mundo, desiste da sua opinião e abraça a opinião do mundo. Uma pessoa insensata tenta mudar o mundo. Então, obviamente, o mundo só é modificado pelas pessoas insensatas. Então, os rebeldes. Os rebeldes. Como disse o Jobs, né? Aqueles Jobs, que acreditam que são insensatos e acreditam que podem mudar o mundo são os que mudam o mundo. Mudam o mundo. Então, eu acho que queremos um pouco de cientistas insensatos. Um pouquinho rebeldes. Um pouquinho rebelde. Meio rockstar, um cientista rockstar, né? Isso. Legal. Tem alguma pergunta que vocês gostariam que eu tivesse feito que eu não fiz para vocês? Ou uma mensagem que vocês gostariam de deixar? Eu queria, na verdade, te ouvir, Marcelo, nesse trabalho de formação de comunidade que você fez tão bem feito, né? O papel dessa formação de comunidades e grupos de interesse, né, em áreas novas, né, como a biologia quântica. Muito obrigado pela pergunta. É uma oportunidade muito boa de falar, porque esse foi um dos trabalhos mais gratificantes que eu fiz na minha vida e tem sido cada dia melhor. Quando a gente começou a se falar, há mais ou menos 4, 5 anos, eu mal conhecia biologia quântica. E nesse período, eu já tive contato com Clarice Aiello, com Paul Davis, com Peter Hoare, vários outros cientistas de renome mundial da área, com Jojo McFadden, que escreveu o livro que me introduziu ao tema. E tudo isso, eu sou muito grato a vocês, a Ciência Pioneira, veio através dessa oportunidade, né, da Ciência Pioneira, de formar essa comunidade. Além disso, por outro lado, eu tenho diariamente a oportunidade de conhecer tantos colegas professores nas universidades, né? Eu fiz aquele tour pelo interior por São Paulo capital e pelas principais universidades do estado, que aquilo foi tão gratificante. Eu tive a oportunidade de conhecer, interagir, aprender tanto numa densidade tão alta. E com os estudantes, eu acho que eu tive a minha esperança, a minha fé na humanidade, a minha fé na ciência renovada por esse contato com essas pessoas que estão tão empolgadas e querendo tanto aprender. Então, eu acho que essa próxima geração ainda não entrou no Fordismo científico, né? Meio Charlie Chaplin ali apertando o parafuso, e a gente tem a oportunidade de fazer com que esses cientistas, como tu disseste, não vão por esse caminho de se tornarem cientistas apertadores de parafuso. E então, nesse sentido, essa oportunidade de trabalhar na formação dessa comunidade é algo que vai muito além de mim mesmo. Eu diria que é uma das primeiras vezes na minha carreira como cientista que eu faço uma coisa tão significativa, porque vai muito além de mim mesmo. O meu trabalho aqui é muito mais do que como o Marcelo aprende biologia quântica, como o Marcelo pesquisa biologia quântica, mas sim como eu ajudo uma comunidade, uma instituição, a iniciativa Ciência Pioneira a ajudar dezenas, no futuro centenas, milhares
de cientistas brasileiros atuarem na biologia quântica e fazer com que o Brasil, daqui a 10, 20 anos, seja o país da biologia quântica. Então é algo que vai muito além de mim mesmo, e isso traz um significado tão maravilhoso, né? A gente trabalha com tanto empenho, com mais empolgação ainda do que quando é só para nós mesmos, né?